coisas que simplesmente mudam sua vida. E hoje eu quero te contar uma história que mudou completamente a forma como eu entendi Deus, a Bíblia, o Evangelho e até o que é ser cristão. Amanhã em sexta eu estarei no Power and Love, em Recife, um dos maiores eventos sobre evangelismo, com o meu pregador favorito e evangelista favorito também, Todd White. Mas antes disso, eu preciso te contar como eu cheguei até aqui. Antes que você pense que eu sempre fui da igreja, sempre fui cristã, eu preciso te dizer, eu não acreditava em nada disso. Antes de eu me converter, na verdade, eu era extremamente cética. Eu amava filosofia, eu era daquelas que dizia que religião era uma narrativa humana. Eu dizia com orgulho que a ciência é o que importa. E sim, eu já disse mais de uma vez que Deus não existe. Eu achava ridículo alguém acreditar em Adão e Eva. Achava que a Bíblia era só um livro antigo, escrito por homens, cheio de falhas, cheio de defeitos. Porém, como disse o escritor de As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus. E foi o que aconteceu comigo. Eu passei pelo sofrimento. Entre os meus 18 e 20 anos, eu estava vivendo um período difícil. Eu chorava quase toda noite antes de dormir. Eu me sentia sozinha, vazia, ansiosa. Eu estava numa fase intensa de estudar para concurso, carregando um estresse e um peso emocional absurdo. E foi aí que eu percebi que havia um vazio dentro de mim que era imenso e nada podia preencher. Teve uma noite em que eu fiz uma das orações mais sinceras da minha vida. No meu quarto, eu olhei para o teto e falei: se Deus existe, eu quero descobrir quem Ele é. Seja qual for a religião, eu quero conhecê-lo. E mesmo sem acreditar em Deus, essa foi a frase que mudou tudo. E daí eu comecei uma busca sincera. Eu estava totalmente aberta, estava tentando entender mais aquilo, só que nada encaixava ainda. Nada parecia responder aquele vazio. Foi então que uma querida me chamou para uma igreja evangélica. E eu fui. No início, eu também tive muita dificuldade de aceitar que eles estavam ensinando, mas eu continuei lá mais para socializar. Eu ainda não acreditava na Bíblia, eu ainda não era cristã. E durante um ano, eu frequentei a igreja sem acreditar. Eu criticava a Bíblia, eu criticava as pregações. Era esse o meu estado. Sendo que eu conheci um professor da escola bíblica dessa igreja. Foi muito paciente, inclusive. E ele começou a tirar algumas dúvidas minhas. E um dia, ele mudou a minha visão sobre a Bíblia quando ele explicou sobre a autenticidade da Bíblia. Os manuscritos preservados, profecias que foram cumpridas, a coerência absurda entre autores apesar da distância de séculos e a impossibilidade histórica de ela ter sido escrita apenas por homens. Foi ali que algo aconteceu. Eu mudei de posição. Eu saí daquela posição de arrogância, de crítica, e entrei naquela unidade de quem pensa. E se eu estiver errada? E se isso aqui for a verdade que eu nunca enxerguei? Está começando a fazer sentido para mim. Porém, apesar de já estar fazendo sentido, eu ainda tinha uma dúvida que era uma das maiores. Como Deus poderia criar um inferno? Isso não fazia sentido na minha cabeça. Até que um dia eu ouvi uma pregação pela rádio chamada Desvendando os Mistérios do Céu e do Inferno, da minha igreja. E foi ali que eu entendi algo sobre Deus que não é muito popular, mas a justiça de Deus. E a justiça é tão parte dele quanto o amor. E que sem a justiça não existe o amor verdadeiro. E quando a ficha caiu, eu saí do carro e eu lembro que eu estava encontrando meus amigos e eu cheguei e falei para eles: eu acredito agora na Bíblia, agora faz sentido. E já concluindo a história, né, depois que eu me converti, me batizei, mudei de vida, eu comecei a enfrentar um novo problema. Porque eu comecei a ler a Bíblia e ver que na Bíblia tinha milagres, tinha curas, tinha o poder de Deus, a fé viva. E quando eu olhava para os irmãos que estavam na igreja, eu via que algo não batia. Não querendo julgar, com todo respeito, mas essa foi a minha percepção como um recém-convertido. Porque como eu tinha acreditado de uma forma tão profunda, eu fiquei confusa, muito confusa. Porque parecia que as pessoas
não acreditavam de verdade naquilo que estava escrito. E teve um dia que eu ouvi uma pessoa falar sobre Todd White e seu testemunho. E foi como se eu começasse a enxergar a partir dali de uma forma diferente, de uma forma mais real, aquilo que a Bíblia falava, sobretudo no Novo Testamento. Porque Todd White, ele se converteu e, em resumo, né, ele leu Marcos 16:17, que fala: "Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados." E de uma forma muito objetiva, muito simples e muito radical, ele simplesmente acreditou, começou a ir para as ruas todos os dias, orar por cerca de 10 pessoas em média por dia. E o que aconteceu? Nada acontecia. Meses orando e ninguém era curado, mas ele continuava indo. E teve um dia que ele recebeu o batismo do Espírito Santo. E resumindo a história, a partir dali, o sobrenatural começou a acontecer. E pessoas começaram a ser curadas quando ele orava. Ele começou a ter palavras de conhecimento. E assim começou o ministério dele. E eu estou contando essa longa história para contextualizar vocês sobre minha visão do Evangelho e minha expectativa amanhã e sexta para o Power and Love em Recife, que é o evento que o Todd White lidera há anos, ensinando pessoas comuns a viver o Evangelho como Jesus viveu, como um estilo de vida, muito mais do que como religiosidade, com amor e poder.